4 meses, 120 dias desde que nosso filho nasceu, e transformou tudo menos a casa, a rotina, o silêncio, até o jeito como eu e Marina nos olhávamos. As noites haviam se tornado fragmentos desconexos de 2, 3 horas de sono, interrompidas por choros que ecoavam pelo corredor. O cansaço era uma presença constante, um peso invisível que carregávamos nos ombros, nas pálpebras pesadas, nas conversas cada vez mais curtas. Mas havia também a alegria, aquela alegria inexplicável de ver aquele pequeno ser, tão frágil, tão dependente, menos crescer um pouco a cada dia. O primeiro sorriso, ainda que os pediatras dissessem que eram apenas gases, o jeito como seus dedinhos se fechavam ao redor do meu indicador, a forma como ele se acalmava quando Marina o embalava, cantarolando baixinho, aquela canção de niná que sua avó cantava para ela quando criança. Estávamos aprendendo a ser pais, tropeçando, errando, acertando, improvisando, e no meio de tudo isso, tentando desesperadamente lembrar como ser um casal. O romantismo havia ficado para trás, esquecido, em algum canto, entre as fraldas sujas e as mamadeiras esterilizadas. Nossos diálogos haviam se reduzido a coordenações logísticas. Você trocou a fralda? Preciso que pegue mais leite em pó no mercado. Consegue ficar com ele enquanto eu tomo banho? O silêncio entre nós começou a crescer. Não era um silêncio confortável, daqueles que casais apaixonados compartilham. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de mágoas acumuladas, de cansaços não reconhecidos. Numa manhã de quinta-feira, comum como tantas outras, eu embalava o bebê para seu cochilo da tarde. Ele havia resistido ao sono por quase 1 hora, chorando sem parar, e finalmente começava a ceder, os olhinhos se fechando devagar, enquanto eu caminhava em círculos pela sala. Meu braço esquerdo estava dormente, mas eu não ousava mudar de posição e arriscar acordá-lo. Foi nesse momento que o celular vibrou no sofá. 1, 2, 3 vezes, mensagens seguidas. Consagui pega-lo com a mão direita, mantendo o bebê equilibrado no braço esquerdo. Era o Gabriel, meu melhor amigo desde os tempos do colégio. O cara que estava comigo quando tomei coragem para falar com Marina pela primeira vez, numa festa universitária. O padrinho do nosso casamento. O primeiro amigo que visitou o bebê na maternidade. As mensagens eram curtas, mas carregadas de urgência. Cara, precisamos conversar. É urgente. Por favor, me responde. Meu coração acelerou. Gabriel não era de drama, não era de exageros. Se ele dizia que era urgente, era porque realmente era. Pensei em 1000 possibilidades, problemas de saúde, questões no trabalho dele, alguma crise com a namorada. Respondi imediatamente, tentando não deixar transparecer a inquietação que começava a me corroer por dentro. Tudo bem. O que houve? Não dá para resolver por mensagem, podemos nos ver hoje, se possível. Olhei para o bebê, finalmente dormindo nos meus braços. Marina estava no quarto, provavelmente aproveitando para descansar também. Calculei mentalmente se eu conseguisse transferir o pequeno para o berço sem acordá-lo, talvez pudesse sair por 1 hora. Posso às 16 horas, café perto do meu trabalho. De sempre. Obrigado, cara. Até já. Consegui colocar o bebê no berço com sucesso. Marina acordou quando passei pelo quarto para pegar a carteira. Expliquei que precisava encontrar o Gabriel rapidamente, que o era importante. Ela apenas assentiu, cansada demais para perguntar detalhes. O café estava quase vazio, àquela hora da tarde. Apenas um casal de idosos numa mesa de canto, e uma mulher trabalhando no notebook, fones de ouvido, bloqueando o mundo. Gabriel já estava lá quando cheguei, sentado de costas para a porta, os ombros tensos. Quando me veio, tentou esboçar um sorriso, mas foi uma tentativa fraca, que não chegou aos olhos. Pedi um expresso no balcão e me sentei à sua frente. Ele mexia nervosamente no copo de água, os olhos fixos na mesa, evitando meu olhar. E aí, cara, o que tá acontecendo? Tentei soar casual, mas minha voz saiu mais tensa do que pretendia. Gabriel respirou fundo. 1 vez, 2, como se estivesse reunindo coragem para pular de um penhasco. Olha, eu não sei nem por onde começar. A voz dele estava rouca, carregada. Você sabe que eu te considero meu irmão, né?
que eu nunca quis, que eu jamais faria nada para te machucar de propósito. Meu estômago se apertou. Gabriel, você está me assustando. Fala logo. Ele finalmente levantou os olhos. Vi lágrimas se formando ali. Gabriel, o cara mais centrado que eu conhecia, estava à beira do choro. É sobre a Marina. O mundo pareceu desacelerar. Aquelas 4 palavras suspensas no ar entre nós pesadas como chumbo. Meu corpo inteiro travou. As mãos gelaram. A respiração ficou presa em algum lugar, entre os pulmões e a garganta. O que você quer dizer? Ele começou a falar, e cada palavra era uma agulha. Meses antes do bebê nascer, quando eu e Marina estávamos passando por aquela fase difícil, menos brigando constantemente, dormindo em cômodos separados, discutindo a possibilidade de separação, os dois haviam se aproximado demais. Ela estava destruída, cara. Te ligando, você não atendia, precisando conversar. E você sempre ocupado, sempre irritado. E eu só queria ajudar, ser um amigo pros dois, sabe? Mas a gente começou a conversar mais. Mensagens longas, desabafos, e de alguma forma, as conversas foram ficando diferentes. Ele pausou, limpou as lágrimas, que finalmente escorriam. Eu estava paralisado, incapaz de interromper em copas do riage, nada de fato aconteceu, não no sentido físico, mas houve um beijo, uma noite, depois de uns drinks, quando ela estava particularmente mal. Foi só um momento, e a gente percebeu na hora que tinha sido um erro gigante. Ela se afastou imediatamente, me pediu para nunca mais tocar no assunto, disse que ia lutar pelo casamento de vocês. Gabriel enterrou o rosto nas mãos. Eu respeitei, me afastei, fingi que nada tinha acontecido, mas cara, eu não estou aguentando mais essa culpa. Toda vez que te vejo com ela, com o bebê, toda vez que você fala da família, eu me sinto o pior lixo do mundo. Você merece saber, mesmo que isso signifique perder sua amizade, mesmo que você me odeie pelo resto da vida. Saí do café sem dizer uma palavra. Não consegui. Simplesmente me levantei e saí, deixando Gabriel ali, destruído. Caminhei sem rumo pelas ruas, sem ver nada, sem ouvir nada. Minha mente era um turbilhão de pensamentos, memórias, questionamentos. Aquela fase, eu lembrava bem. Havíamos brigado por tudo: dinheiro, tempo, atenção, o futuro. Marina queria mais presença, e eu estava obcecado com o trabalho, tentando garantir estabilidade financeira antes de pensarmos em ter filhos. Ironicamente, foi nessa época que ela engravidou. Lembrei das noites em que dormi no sofá, teimoso demais para ceder, das ligações dela que ignorei, julgando serem mais cobranças, mais brigas, do jeito como ela ficou quando descobrimos a gravidez, menos assustada, mas também esperançosa de que aquilo pudesse nos unir novamente. E Gabriel, meu melhor amigo, o cara que sempre esteve lá, quantas vezes eu havia desabafado com ele sobre os problemas do casamento. Quantas vezes pedi conselhos, e ele, ouvindo tudo, carregando aquele segredo, aquela culpa, um beijo, apenas um beijo, e mensagens, converses, confissões, que deveriam ser, entre marido e mulher, compartilhadas com outro homem, que era pior, a infidelidade física, clara e definida, ou esse tipo de traição emocional, nebulosa, mas igualmente devastadora. Quando percebi, estava na porta de casa. Não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Entrei devagar, como se estivesse invadindo um espaço que não me pertencia mais. Marina estava na cozinha preparando a janta. O bebê dormia no carrinho ao lado dela. Uma cena tão normal, tão doméstica, mas agora com aquele conhecimento novo, tudo parecia falso, teatral. Ela deve ter sentido algo na minha presença. Porque se virou. E no segundo em que nossos olhos se encontraram, ela soube. Não precisei dizer nada. Meu olhar entregou tudo. O rosto dela empalideceu. A colher que segurava caiu no chão com um barulho metálico que pareceu ecoar para sempre. Ele te contou. Não era uma pergunta, era uma constatação, sussurrada com horror e resignação. Assenti, incapaz de articular palavras. Marina começou a chorar. Não tentou se defender, não inventou desculpas, não negou, apenas corou, os ombros tremendo, as mãos cobrindo o rosto. Eu sinto
muito, eu sinto tanto, tanto. As palavras saíam entrecortadas, afogadas em soluços. Eu estava perdida, com tanto medo de te perder. E você estava tão distante, e eu me sentia tão sozinha, e o Gabriel estava ali, e eu fui fraca. Eu errei tanto. Ela se aproximou, mas parou ao ver meu corpo se enrijecer. Mas eu juro por tudo, que no segundo que aquilo aconteceu, eu soube que tinha sido o maior erro da minha vida. Eu te amo, sempre amei só você, sempre quis só você. Olhei para o bebê dormindo ao raio a tudo. Tão pequeno, tão inocente, nascido em meio a mentiras e segredos. Ele é meu? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Racional, não fazia sentido. O beijo havia acontecido meses antes da concepção, segundo Gabriel. Mas a dúvida, uma vez plantada, é difícil de arrancar. Claro que é seu. Como você pode? Claro que é. Marina parecia chocada com a pergunta. Mas logo a expressão mudou para compreensão. Eu entendo. Eu entendo sua desconfiança, mas ele é seu filho. Nosso filho. Se você quiser fazer exame, eu aceito. Eu aceito qualquer coisa. Só não me deixa, por favor, não sair de casa naquela noite. Não sei se por amor, por responsabilidade com o bebê, ou simplesmente por não ter energia para tomar uma decisão tão grande. Dormi no quarto de hóspedes, ou melhor, fiquei deitado olhando para o teto a noite inteira. Ouvi Marina chorando no quarto ao lado. Ouvi o bebê acordar às 3 da manhã e o som dela o acalmando, cantando a mesma canção de sempre, mas com a voz quebrada. Os dias seguintes foram nebulosos. Eu funcionava no piloto automático, menos acordava, ajudava com o bebê, ia trabalhar, voltava, dormia no quarto de hóspedes. Marina tentava conversar, mas eu não conseguia. Não ainda. Cada vez que olhava para ela, via o Gabriel. Via os dois rindo de alguma piada interna. Via mensagens trocadas, tarde da noite. Via o beijo que não deveria ter acontecido. Gabriel tentou me ligar várias vezes. Ignorei todas. Eventualmente, ele enviou uma mensagem longa se desculpando novamente, dizendo que aceitaria qualquer consequência, que entendia se eu nunca mais quisesse vê-lo. Não respondi. Foi minha mãe quem me fez parar para pensar. Ela apareceu em casa numa tarde, preocupada, porque eu não estava atendendo suas ligações. Encontrou a cena menos eu afundado no sofá, Marina com os olhos vermelhos de tanto chorar, uma tensão palpável no ar. Ela não perguntou detalhes, apenas disse: "Você tem todo o direito de estar com raiva, filho. Todo o direito de se sentir traído. Mas olha para esse bebê. Ele não pediu nada disso. E olha para essa mulher. Eu vi como ela te olha. Ela errou, cometeu um erro terrível, mas ela te ama. A questão é, você ainda ama?" Foi a pergunta que eu estava evitando. Por quê? Por baixo da raiva, da mágoa, da sensação de traição, a resposta era sim. Eu ainda amava Marina. Amava a mulher que conheci na faculdade. A que aceitou meu pedido de casamento chorando de alegria. A que segurou minha mão durante o parto, aterrorizada e corajosa ao mesmo tempo. Mas será que amor era suficiente? Foi Marina quem sugeriu a terapia de casal. Ela havia pesquisado, encontrado uma profissional especializada, marcado uma sessão experimental. "Eu vou fazer tudo", ela disse. "Tudo o que for preciso para recuperar sua confiança. Se você me dá uma chance, és uma." Aceitei ir, mas por não saber o que mais fazer do que por acreditar que funcionaria. A terapeuta, doutora Helena, era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar gentil mais direto. Na primeira sessão, ela estabeleceu as regras. Espaço seguro para ambos, honestidade absoluta, sem ataques pessoais, foco em entender e reconstruir, não em culpar e destruir. As sessões eram exaustivas. Marina chorava em quase todas. Eu, que sempre tive dificuldade em expressar emoções, me via forçado a colocar em palavras o que sentia. A raiva, sim, mas também a inadequação, o questionamento. Se eu havia sido um marido suficientemente presente, se de alguma forma eu havia empurrado Marina para os braços ou ouvidos de outro. "Você não é responsável pelas escolhas dela", doutora Helena me lembrava. "Marina é uma adulta que tomou decisões." Sim, o casamento estava em crise, mas havia outras opções.
Ela poderia ter te procurado mais incisivamente. Poderia ter sugerido terapia antes, poderia ter dado um ultimato, mas ela escolheu buscar conforto emocional em outro lugar. Reconhecer sua parte nos problemas do casamento não significa assumir culpa pela traição. Para Marina, as sessões eram sobre entender seus próprios padrões. Eu sempre tive medo de abandono. Ela confessou uma vez, lágrimas escorrendo. Meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe entrou em depressão, e quando você começou a se afastar, todas aquelas feridas antigas abriram. Eu entrei em pânico. E em vez de enfrentar isso de forma saudável, eu procurei validação em outro lugar. Não era desculpa. Doutora Helena deixava claro. Mas era contexto. Era entendimento. E entendimento, descobri, era o primeiro passo para o perdão. O perdão não veio de uma vez. Não foi uma decisão única e definitiva. Foi um processo diário, às vezes horário, de escolher confiar novamente, um pouco de cada vez. Marina se tornou um livro aberto. Desbloqueou o celular para mim, deu-me todas as senhas, mostrou todas as conversas, cortou contato com Gabriel completamente, bloqueou ele em tudo, começou sua própria terapia individual, para trabalhar suas questões de abandono e autoestima. Eu, por minha vez, precisei aprender a falar, a expressar quando estava me sentindo inseguro, com raiva, magoado, a não guardar ressentimentos até explodirem. E está presente. Não apenas fisicamente, mas houve recaídas, noites em que a raiva voltava com força total e eu precisava sair de casa para esfriar a cabeça. Dias em que Marina acordava aos prantos, consumida pela culpa, momentos em que eu olhava para ela e via apenas a traição, não a mulher que amava. Mas também houve avanços. A primeira vez que rimos juntos de novo, uma risada genuína, sobre algo bobo que o bebê fez, a primeira vez que fizemos amor, hesitante e carregado de emoção, mas real, a primeira vez que eu disse eu te perdoo, e realmente senti aquilo, em vez de apenas falar as palavras. O bebê, alheio a tudo, continuava crescendo, sorrindo, mas começando a rolar, balbuciando sons que tentávamos decifrar, e cada marco do desenvolvimento dele era um lembrete de por que estávamos lutando. 6 meses depois daquela conversa no café, Gabriel me enviou uma mensagem. Sei que não mereço, mas se você quiser conversar algum dia, eu estarei aqui. Sinto falta da sua amizade, mas entendo se isso nunca mais for possível. Mostrei a mensagem para Marina. Ela ficou pálida. É sua decisão, ela disse. Totalmente sua. Eu não tenho direito de opinar. Levei mais 2 semanas para responder. Marquei com ele no mesmo café. Quando o vi, notei que ele também parecia diferente, menos mais magro, cabelo mais comprido, uma tristeza nos olhos que não estava lá antes. Obrigado por vir, ele disse, a voz baixa. Conversamos por horas. Ele me contou sobre como a culpa o estava consumindo, como havia terminado o namoro, porque não conseguia se relacionar direito carregando aquele peso, como quase havia pedido demissão do trabalho para se mudar para outra cidade e não correr o risco de nos encontrar. Eu não espero que você me perdoe, ele disse. Eu fiz merda, uma merda gigante. Traí sua confiança, traí a amizade, cruzei todos os limites. Se você quiser me mandar tomar naquele lugar, eu vou entender perfeitamente. Olhei para ele, meu amigo de tantos anos. Lembrei de tudo que havíamos passado juntos. E percebi que, assim como com Marina, por baixo da raiva havia amor. Amor de amizade, de história compartilhada. Eu não sei se podemos voltar a ser o que éramos, falei honestamente. Mas eu não quero te odiar para sempre. Vai levar tempo, talvez muito tempo. Mas acho que podemos tentar. Ele chorou. 2 homens adultos num café, chorando sem vergonha. E de alguma forma, aquilo também foi libertador. Nosso filho tem 2 anos agora, está na fase dos porquês, correndo pela casa, transformando tudo em brinquedo. Marina voltou a trabalhar meio período. Eu aprendi a cozinhar pelo menos 5 pratos decentes, e temos uma tradição de jantar juntos todas as noites, sem celulares, apenas conversando. As cicatrizes ainda estão lá. Provavelmente, sempre estarão. De vez em quando, em momentos de vulnerabilidade, a insegurança volta.
Marina às vezes me pergunta se eu realmente a perdoei, se não estou apenas ficando por obrigação. Eu às vezes ainda tenho pensamentos intrusivos, imagens do que poderia ter acontecido. Mas aprendemos a lidar com isso. Aprendemos que um casamento não é perfeito, que pessoas não são perfeitas, que o amor não é um sentimento constante e imutável, mas uma escolha diária. Gabriel ainda é meu amigo, embora num formato diferente. Nos vemos ocasionalmente, sempre em grupo, sempre com limites claros. Nunca mais tocamos no assunto daquela época, mas ele está presente de forma saudável. Agora, Marina ainda faz terapia. Eu também comecei a fazer, porque percebi que aquela experiência toda me mostrou questões minhas que eu vinha ignorando há anos, menos meu workaholismo, minha dificuldade em expressar afeto, meu medo de vulnerabilidade. Quando olho para trás, para aquela mensagem que Gabriel me enviou, percebo algo curioso. Ela não destruiu meu casamento. Ela revelou as rachaduras que já existiam, as falhas estruturais que estavam escondidas sob a superfície. E ao revelar essas rachaduras, nos forçou a tratá-las, a reconstruir sobre uma fundação mais honesta e mais forte. Não somos mais o casal ingênuo que se apaixonou na faculdade, achando que amor era suficiente. Somos mais maduros, mais conscientes, mais atentos às necessidades um do outro e às nossas próprias limitações, menos perfeitos. Com certeza, mas de alguma forma estranha e inesperada, mais fortes. Marina me disse outro dia, enquanto assistíamos nosso filho brincar no parque: eu nunca vou parar de me arrepender do que fiz, mas também não vou desperdiçar essa segunda chance que você me deu. To do's ous, dash. Eu escolho você. To do's ous, dash. Eu escolho nós. E eu, segurando a mão dela, respondi: eu também, porque às vezes percebi o que parece o fim é só o recomeço de uma história contada com mais verdade, mais dor, mais consciência, mas também com mais profundidade, mais compromisso, mais amor, do tipo que é construído, não apenas sentido. As rachaduras ainda estão lá, mas agora elas fazem parte da nossa história. Não as escondemos mais. E talvez seja justamente isso, menos a capacidade de mostrar nossas imperfeições e ainda assim escolher ficar, que nos torna mais fortes do que jamais fomos quando éramos perfeitos.